tema do vídeo de hoje, né? Hoje eu não estou com o melhor cenário do mundo, aliás. Entretanto, o que importa é a mensagem. Então, assim, o tema do vídeo de hoje é as relações nos dias contemporâneos, nos prezados momentos da sua vida. Faz sua pipoca, seu lanche, seu almoço, não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo agora do seu dia, mas presta atenção no que eu vou falar, porque eu acredito que isso aqui é muito importante para a nossa conscientização e para o nosso desenvolvimento pessoal, no sentido de mentalidade, no sentido de, pô, como que eu posso reacionar a mim mesmo diante das relações, das amizades, das conexões interpessoais do nosso dia a dia, do nosso prezado momento. A maioria de nós, pessoas que não são pessoas de classe média, alta, enfim, seja escala 6 por 1, seja escala 5 por 2, né? Tipo, a gente trabalha, a gente estuda, tudo acaba ficando muito difícil, muito comprimido e se torna ainda mais difícil você gerar, criar conexões reais, autênticas, que vão acrescentar alguma coisa definitivamente para sua vida, né? Definitivamente. Então, assim, isso é em todos os aspectos. Isso é no aspecto amoroso, isso pode ser no aspecto amistoso, isso pode ser no aspecto até familiar. Eu falo por experiência própria. Eu morei até meus 14 anos de idade com meus pais. Depois eu me mudei para casa do meu irmão e desde estar não é uma coisa tão fácil você manter relações saudáveis, conexões que vão te agregar algum valor. Hoje em dia, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na academia, pode ser. O que acontece com essas pessoas? Elas não são pessoas às quais você consegue gerar uma relação, uma conexão real, entende? E isso pode drenar a sua energia, isso pode drenar o seu foco, isso pode drenar a pessoa autêntica, a pessoa real que você é. Então, assim, isso torna também, hoje, criar relações interpessoais saudáveis ainda mais difícil, né? E por conta desse frenesi todo da vida adulta, né? Porque eu penso muito que a questão de você gerar conexões reais com pessoas reais se torna difícil também por conta da vida adulta, né? Porque também você cresce, as suas responsabilidades aumentam, às vezes até o seu amigo, a sua amiga que você conheceu, né? Um exemplo, desde criança, desde a infância, você já não tem mais uma relação tão vivida, então acaba ficando tudo muito complicado, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar nesse vídeo. Porém, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: relações interpessoais, amizades, relacionamentos ainda são coisas as quais são importantes para a sua vida, são importantes para o seu eu, tanto para o seu eu de hoje quanto para o seu eu do futuro. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas as quais por causa disso, né, por causa de conhecer essa pessoa, a sua vida melhorou em algum aspecto. Pode ser no aspecto de financeiro, pode ser no aspecto emocional, né? No aspecto emocional, de gerenciar suas emoções, de entender mais, melhor quem é você. Pode ser no aspecto amoroso. E essa que é a ideia, né? A gente precisa de pessoas agregando na nossa vida, a gente precisa de amizades, relacionamentos, conexões reais. Sim, por quê? Porque isso nos torna mais capazes, mais potentes de alguma forma. Um exemplo bem básico que eu posso trazer para você é a família, né? Bem que nem todo mundo que tem, infelizmente, eu digo isso muito infelizmente, nem todo mundo que tem o seu sangue é sua família. Família de verdade é aquela pessoa que te apoia, é aquela pessoa que não concorda com seus erros, com seus defeitos, mas sabe o potencial que você tem, te incentiva, te elogia quando o assunto é qualidade, entende? Te elogia quando ela percebe que você também é tão humano quanto ela. Então, isso é família. E por conta dessa base, muitas das vezes está destruída, a gente vê pessoas que crescem com traumas, com crenças limitantes, com falta de presença materna, presença paterna. Isso, infelizmente, cara, acaba influenciando o resto
da vida da pessoa. Enquanto ela não resolver esse trauma, enquanto ela não resolver esse problema, esse mau gerenciamento familiar que veio da base, né, das relações interpessoais que ela teve. E aí o que acontece? Ela se torna uma pessoa quebrada. Então você vê um exemplo básico aqui resumido de que conexões interpessoais, conexões pessoais, conexões, enfim, com outras pessoas podem nos influenciar, podem nos construir ou podem nos destruir. E isso tem muito a ver também com aquela ideia de relacionamento, né? Quantas vezes você vê, eu já vi vários casos de pessoas amigos meus, que se envolveram com mulheres, né, em relacionamento, que, pô, não foram mulheres que agregaram valor real à vida deles. E, consequentemente, isso de alguma forma destruiu a vida deles em algum aspecto. Trouxe ali uma vida que se encaminhava em direção à escassez de alguma forma, e não à abundância de alguma coisa, seja emocionalmente, seja fisicamente e em outras áreas da vida, né? Em que é aplicado aí a ideia de relacionamento como somador de alguma coisa. É meio que somos obrigados pelo nosso próprio autocuidado e vice-versa. Quantas vezes eu já ouvi, conheci mulheres que se envolveram com caras que, pô, destruíram também o psicológico, o emocional, até o físico, né? A ponto de agredir, o que é uma coisa muito louca. É bizarro, cara. O quanto que as pessoas podem nos influenciar e acometer, às vezes, coisas boas ou ruins na nossa vida. Então, assim, ser seletivo, velho. Você pega o exemplo dessas pessoas que sofreram, que se frustraram, se decepcionaram em relacionamentos e aplica para você no seguinte de que isso sirva de exemplo para você não cometer o mesmo erro, para você não se envolver, né? Porque tem aquela questão da carência. A gente vive também numa geração muito carente, em pessoas que não têm autonomia também por conta disso. Sendo que a maior carência das nossas vidas é se encontrar. A maior carência das nossas vidas é ter a pessoa mais importante dela mesma. E não existe pessoa mais importante nas nossas vidas do que nós mesmos. Nós somos o personagem principal desse jogo ao qual Deus criou, que a gente chama de vida. Então, se você se perde, se você não está jogando, do que vale você ter o anônimo, entende? Do que vale você ter ali os NPCs na sua vida? NPC, para quem não sabe, é aquele bonequinho do jogo em que ele só está ali para ocupar espaço, cenário, para ocupar ali alguma reação no jogo, um plano de fundo. Do que adianta você ter essas pessoas? Porque, desse ponto de vista, se você for parar para pensar, é isso que você está fazendo. Você está deixando de ser o protagonista da sua vida e colocando NPCs, pessoas que só estão ali para somar no cenário da sua vida, mas não para fazer o seu papel. E às vezes a gente acaba se perdendo nessa. E por isso que a gente não consegue ser feliz de verdade. Porque a felicidade tem que estar em você e não no outro. Então que esses relacionamentos, essas frustrações, e a gente vê casos, eu poderia dar diversos casos aí, de como que relações interpessoais podem destruir pessoas. Mas vice-versa, né? A gente vê também diversas. Quem não conhece aquele amigo, aquela amiga que, pô, depois de você ter conhecido essa pessoa ou essas pessoas, eu mesmo já conheci diversas pessoas que me tornaram uma pessoa melhor de alguma forma, sabe? Desde a minha mãe até amigos mais próximos, e me tornaram melhor de alguma forma, me tornaram mais sábio, mais aberto a entender o que é esse jogo da vida e como que a gente pode reagir para, de alguma forma, obter algo que vá nos somar valor de alguma forma. A gente, às vezes, né, nessa correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo de que as relações interpessoais são importantes, sabe? Não deixe de lado, não ignore. Por conta disso também, a gente entende o quê? Que é necessário empregar um esforço maior. Mas é que tá, é você ser seletivo e você ser consciente, você estar consciente de que tem pessoas que merecem o seu esforço, tem pessoas que merecem a sua força de vontade, tem pessoas que merecem o seu amor, o seu carinho, o seu afeto. E tem pessoas que é justamente o oposto, elas não merecem uma conexão real com você, porque é um jogo desigual, não existe reciprocidade. Nem todo mundo tem a mesma intuição que você, entende? E que a gente entenda que, pô, tem pessoas que vale a pena estar na nossa vida. E essas pessoas as quais a gente deve sim propor, em qual a gente deve doar energia, entende? Doar energia por uma amizade. Mas é aquela questão, você está muito ciente do que está acontecendo. Você avaliar e medir na balança. Pô, será que isso aqui, essa amizade, está me trazendo mais benefícios
ou malefícios? Será que esse relacionamento, esse cara que eu estou me envolvendo, essa mina no caso, você que é homem, essa mina que você está se envolvendo, você que é mulher, esse cara que você está conhecendo, está somando de alguma forma na minha vida? Como é que está andando o percurso dessa relação que a gente está tendo? Entende? Será que existem interesses reais por pessoas reais? Será que existe um interesse neles em conhecer a pessoa real que eu sou? Ou é mera aparência? Será que ele está encantado por aquilo que eu transmito e pareço ser? Ou por aquilo que eu realmente sou? Ou ela, né? Então, é isso. É analisar essas coisas, colocar em pauta e entender que vale a pena, sim, você ter pessoas fazendo parte da sua vida. Não deixe que ninguém, nada, desconstrua essa ideia em você. Por que que Deus criaria ou permitiria bilhões de pessoas existirem no mundo sem um propósito objetivo, mera coincidência, meros números, entende? Eu não vejo sentido nenhum, a não ser o sentido de agregarmos uns aos outros algum valor, alguma experiência, alguma noção do que é um sentimento real, do que é amor de verdade, do que é companheirismo, do que é uma ideia genuína que pode ser compartilhada e mutuamente as pessoas assim serem beneficiadas de alguma forma. Porque eu penso que independente da relação, o importante é você estar agregando alguma coisa à vida do outro, de forma recíproca. Então, é com essa ideia que você tem que pensar, entende? É com essa ideia que você tem que desejar conhecer novas pessoas, desejar se conectar com novas pessoas. Não é uma troca, não deveria ser uma troca de interesses, mas uma troca de valores e assim, consequentemente, ser um ganha e ganha, não um ganha e perde, entende? Em vista disso que você tem que pensar e se esforçar para manter amizades, amores reais, conexões reais. Todos que assistiram o vídeo até o final, né? Espero que esteja aí acrescentando alguma coisa, algum conhecimento que possa fazer com que vocês se tornem mais vocês, menos aquilo que, né, a Matrix do mundo, no sentido de que a ilusão da aparência das coisas possa tentar persuadir você e fazer você pensar que, pô, não existe uma objetividade nisso. Não é que seja tudo relativo, pelo contrário, existe e precisa haver uma objetividade, ainda mais quando se diz respeito a se conectar, conhecer novas pessoas e manter essas pessoas na sua vida. Então, agradeço a todos vocês. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo interessante, importante, que agrega algum valor, agrega alguma coisa boa, né? Ou possivelmente uma experiência na vida das pessoas. E compartilha. Novamente agradeço a todos que assistiram. Fiquem com Deus e seja você, seja o original. Tamo junto.